Lucius liberando seu maior poder, o Yuno desesperado e o Asta chegando muito mais poderoso do que todos pensavam. Isso e muito mais na análise desse novo capítulo da reta final de Black Clover. Fala galera, Charles Barros aqui. As definições de apelação foram atualizadas nesse capítulo 161 de Black Clover e o Lucius se tornou algo que todos temiam, um vilão invencível. E agora, mesmo que o Asta esteja perto de voltar, será que ele vai mesmo ser capaz de derrotar o maior inimigo que o reino de Clover já viu? A resposta eu vou te dizer agora. O capítulo intitulado O Exército do Dia do Julgamento começa com o Lucius caindo no ar, devido ao poderoso golpe dado pelo Yuno Full Power. Quando o mago começa a cantar vitória, o vilão aparece logo atrás dele, ileso e provando o que eu falei na análise passada, que o Lucius não ia cair tão fácil assim, só com esse golpe apenas. Yuno fica bem surpreso e constata que aquele caído no chão é mesmo o corpo do Lucius, mas que aquilo também não era nenhuma ilusão. De repente, a capital do reino de Clover começa a tremer, enquanto o Lucius explica que aquela região vai se tornar o berço de um novo começo, e que agora ele controla com perfeição as magias da alma, do corpo e do sangue, e que por isso ele pode criar facilmente clones perfeitos dele mesmo, como esse que apareceu diante do Yuno e também aquele caído no chão. Nesse momento, vemos o que parece ser o Lucius original sentado em um trono, em uma estrutura flutuante logo acima da cidade, ou seja, ele nunca saiu de lá. E o Yuno esteve lutando todo esse tempo apenas com o clone dele. Aí pensamos o seguinte, então é só derrotar esse clone e depois ir atrás do original, certo? Não! Errado. Como um bom estrategista, o Yuno até pensa nisso, mas o Lucius mostra que já se tornou tão apelão que consegue criar quantos clones seus ele quiser, e clones perfeitos, com todas as suas características, fraquezas e poderes. Já que vimos o Yuno suando para derrotar apenas um clone, isso é a prova que esses clones também têm o mesmo nível de poder que o original, diferente do conceito de clone lá em Naruto, que dividiu o poder do usuário entre os clones. Apesar de achar esse novo poder do Lucius bem interessante, aqui eu já quero deixar minha primeira reclamação. E lá vamos nós! Que é o rumo que essa história está tomando. Mas vamos ao cerne da questão. Tá bom. Se o vilão pode criar tantos clones quanto quiser, por que ele então criou os paladinos, quando poderia só resolver tudo sozinho, sem a ajuda de ninguém? Outra coisa, se os clones são réplicas reais suas, no fim, não importa nem qual é o verdadeiro, pois todos são iguais em características, poderes, fraquezas e objetivos, como eu já falei. A não ser que a maior fraqueza desse poder seja o original, e que caso ele seja derrotado, todos os clones sumam. Só que isso não faria sentido, pois o próprio vilão fala que todos são feitos de carne e osso, então na teoria, todos são o mesmo Lucius. Em outras palavras, a única solução efetiva seria derrotar todos até não restar nenhum. Terceiro, e mais importante, o Yuki Tabata com essa acabou de chutar a balança de poder de sua própria história, que já estava bem desbalanceada. Imagina o seguinte, você é um jovem simples com o sonho de se tornar o Rei Mago um dia, e para isso se esforça, treina, recebe um grimório de 4 folhas e uma mana insana, digna da realeza, descobre o espírito do vento e se funde com ele e ganha o segundo grimório poderosíssimo, e mesmo assim, a todo custo, só consegue derrotar um clone de um vilão que consegue criar mais clones que o Naruto na Quarta Grande Guerra Ninja. É assim que o Yuno se sente. É isso, o Lucius hackeou o jogo e humilhou seu melhor jogador. E o Yuno nem é o melhor jogador. Agora se tornou impossível de alguém vencer esse vilão. Ou pior, meu palpite é que para vencê-lo, o autor vai fazer algum personagem conseguir um poder ainda maior, o que vai empobrecer ainda mais a história, de novo. E eu até já falei disso aqui. Black Clover está se tornando um mangá medíocre, no sentido de ter uma história mediana. E o maior motivo disso pode ser a pressa. O Yuki Tabata não está tendo tempo de trabalhar os conceitos da história de forma clara e explicativa. Alguns personagens só servem como escada, para que outros possam brilhar, enquanto detalhes importantes da história são completamente ignorados. Como a escapada do Asta para a Terra do Sol, feita pela irmã Lily, que até hoje não foi explicada. Já comenta aí embaixo se você discorda ou concorda comigo. Só que eu não queria que a história acabasse agora, porque eu realmente gosto de Black Clover, e esse mangá ainda tem muito potencial. Sem falar que acabar agora seria um desastre completo, porque diversas coisas ainda não foram explicadas e precisam de um fechamento, como a ligação da Charme com os anões e a identidade de quem jogou a maldição na Charlotte, por exemplo. Voltando ao poder apelão do Lucius, não tem como o Yuno ou qualquer outro mago, incluindo o Asta, lutar contra isso. Só faltou ele dizer para o Yuno se ele queria que os seus clones lutassem com poder total ou não. A mesma piada que o Edo Madara fez com os Kages lá em Naruto. É como diz um dos magos nesse capítulo, não há o que fazer contra esse inimigo, porque ele acabou de multiplicar o seu poder absurdo em dezenas com esses clones. Um inimigo que consegue ver o futuro, controla a gravidade,
ressuscita outros personagens e pode fazer quantos clones seus quiser, sem ter que dividir o seu poder para isso, nem deveria existir. E é por isso que os magos de Clover estão tão assustados, porque parece que é o Lucius que é o protagonista da história. E a situação piorou não só para o Yuno, que agora tem uma dúzia de Lucius para se preocupar, como também para todos os outros que estão lutando no campo de batalha, como a Noelle, que além de ter sua mãe como inimiga, agora precisa lidar com um dos clones do vilão também. O problema é que nada deveria ser de graça. Para algum personagem ganhar algum poder, ele deveria abdicar de alguma coisa importante, ou no mínimo, sacrificar tempo e suor para isso. E aqui em Black Clover, além dos personagens não morrerem, eles aparecem super poderosos do nada, sem sequer terem alguma explicação decente da origem daquele poder. Isso é gravíssimo, em um roteiro de uma história que tinha tanto potencial. E eu não sei se você notou, mas nesse capítulo, o Lucius ainda mostra ter controle de outro grande poder, a magia da gravidade, o que nem é tão absurdo assim, já que esse é um poder de um dos 3 irmãos Ogrates. Mas se o autor continuar dando poderes ao vilão, sem se preocupar em pontuar fraquezas, ou distanciando muito a escala de poder com os outros personagens, no momento em que ele quiser derrotar esse vilão, será da forma mais boba possível. E já vimos esse tipo de coisa em diversos outros mangás, como o próprio Nanatsu no Taizai. Mas nem tudo são críticas, e teve uma coisa muito boa nesse capítulo, que foi o retorno de personagens de outros arcos. Nos capítulos passados, já tínhamos visto a volta de personagens do arco do Templo Subaquático, e agora vemos o retorno de personagens do arco da Floresta das Bruxas, o que é mais uma dica que a história está se fechando para o seu grande fim. Ainda mais quando lembramos que o próprio Lucius falou que muitos personagens teriam um grande papel para o seu grande plano. Na página seguinte, somos levados até a Floresta das Bruxas, onde vemos os Touros Negros pedindo a ajuda da Rainha das Bruxas para localizar o Asta, já que eles tinham fortes suspeitas de que o garoto estava vivo. E na hora, a rainha já confirma que o Asta está vivo e bem, em uma terra estrangeira, o que deixa Vanessa e os outros bem aliviados. Porém, a Rainha das Bruxas diz que ele está muito longe para ser invocado, até que a capitã dos Pavões Corais aparece dizendo que previu que elas precisariam do Asta e que não há nada que as 3 bruxas mais poderosas não consigam fazer, se referindo a ela, a Vanessa e a Rainha das Bruxas. Lembrando que a Dorothy também é uma bruxa, como confirmamos no capítulo 184. A Rainha das Bruxas ainda fala que não via Dorothy desde que ela fugiu dali sem a sua permissão, mas que como o mundo está em perigo, e isso inclui seu reino, ela deve ignorar aquilo. O plano é conjurar um feitiço poderoso chamado de Portas do Destino, com um usuário forte de magia espacial no centro das runas invocadas pelas bruxas ao redor. Lembrando que o Finral, usado nessa magia, só consegue se teleportar para onde ele conhece, ou já viu, e por isso ele é usado nesse feitiço. O que a magia das bruxas faz é maximizar esse poder do Finral, enquanto usa a localização do Asta como âncora para que ele se teleporte até lá e encontre com ele. A partir do momento em que o mago de magia espacial estiver em contato com o Asta, ele vai poder retornar com ele usando sua própria magia de teleporte. Chame de sincronia perfeita ou destino, ou então é o efeito Asta funcionando, como eu expliquei na análise passada. Mas no momento em que as bruxas estão prestes a completarem o feitiço com o Finral, já vemos o Asta na Terra do Sol recebendo seu manto dos Touros Negros e pronto para voltar ao reino de Clover. E de cara, já percebemos 2 detalhes interessantes na aparência do nosso protagonista, que é uma pulseira misteriosa com alguns inscritos no seu pulso esquerdo e os seus dedos da mão direita que estão escurecidos. Os dedos escuros podem representar um novo poder demoníaco em parceria com seu demônio, ou até uma representação mais visual do Zetten que o Asta dominou em seu treinamento. Já a pulseira, meu palpite é que ela tenha alguma ligação com o poder visual do Ryu de ver o futuro. Então é bem provável que ele auxilie o Asta no campo de batalha. Só que essa aparição do Finral pode estragar tudo. Isso porque eu acredito que o Asta não ia retornar sozinho, mas sim com um time, com a Itika e os outros guerreiros da Terra do Sol. Só que essa pulseira também pode ser um item de teleporte pessoal, já que a irmã Lily, responsável por salvar o Asta do Lucius lá atrás, e a única com magia espacial na Terra do Sol, está fora de combate. Só que com o Finral na jogada, agora, eles poderiam teleportar os 7 Risen junto com o Asta para o campo de batalha, porque não faz sentido os guerreiros mais fortes da Terra do Sol permanecerem por lá, sendo que a batalha final vai acontecer aqui em Clover. O fato é que esse capítulo mostrou que o futuro visto por Lucius está cada vez mais próximo de se tornar realidade. Mas qual será esse futuro? Ryu, a Rainha das Bruxas e o vilão parecem ter previsto o mesmo futuro, mas com detalhes diferentes. Só que todos eles não conseguiram ver através do efeito Asta.
que será que o Yuki Tabata está reservando para o final épico de Black Clover? Isso nós saberemos só nos próximos capítulos do mangá. Mas para entendermos todos os detalhes e previsões dessa reta final da história, é bem importante que você esteja inscrito aqui no canal com o sininho ativado, porque só assim você vai ser avisado assim que o próximo vídeo de Black Clover chegar. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!